Sejam bem-vindos a mais um RocketCast, esse podcast que vocês já conhecem agora há algum tempo, que é um podcast de quem vai pra cima, né? Aqui, hoje na mesa comigo, eu tenho uma turma de peso, começando aqui na minha frente, um irmão que a vida me deu de presente, Matheus Neves, sócio-diretor do Marte Minas e do Dom Atacadista, gestor da Patrimonial da Família e investidor em vários setores. Ao lado dele, nós temos o Jimmy, ele que é sócio-diretor também da importadora e distribuidora de alimentos Direct e também investidor em outros segmentos. E, para quem é de Chapecó e região, essa figura aqui emblemática, seu Marcelo Barella, meu xará. Mas tem que é Marcelo hoje, né? Hoje tá recheado. Tem do lado de fora aqui que vocês não estão vendo também. O Barella, né, que inclusive é o sócio-diretor da Voz Produtora, onde nós estamos hoje. Jornalista, publicitário. Eu não vou nem passar o resto, né, Barella, porque... Cozinheiro, tomador de vinho, apesar de hoje eu tô há 70 dias já. Por força da coluna. Da coluna do hernia de disco, eu já passei dos 40, então eu tô com as doencinhas de velho. Vocês não chegaram lá ainda. Não, eu sei que é isso. Então, mas não, eu tô obrigado a tomar vinho. Se fosse por mim, eu tava tomando. O médico disse que não, o Dr. Felipe Lázaro, aliás, um abraço pra ele, né? E tem que dizer que tá bom esse vinho, viu? Tá bom, o vinho tá bom, depois... Bom, quem vos fala aqui, né? Para quem já acompanhou os outros episódios me conhece, meu nome é Marcelo Veloso, falo em nome da Rocket, sou CEO hoje da empresa e aqui no RocketCast sou o âncora, entrevistador, eu sou... Como é que você falou no começo do negócio? Severino, o que precisar pode tudo. Passar o meu contato. Hoje a gente vai falar de um assunto, cara, que vai estar obviamente na descrição desse conteúdo aqui, mas... é um assunto que quem começar não vai mais parar de escutar e provavelmente a gente não vai ter tempo hábil para falar de tudo que nós deveríamos e gostaríamos de falar, porque a gente vai falar sobre sucessão. E quando a gente fala de sucessão no Brasil, eu tenho um dado para passar para vocês que é surpreendente, inclusive quando o Diego, que trabalha comigo na Rocket, meu sócio, me trouxe, eu tomei um susto. Cerca de 75% das empresas familiares no Brasil fecha após serem sucedidas para a primeira geração. Tinha noção desse número, Jimmy? 75% não. Agora eu vou falar um número que preocupa ainda mais. 90% das empresas no Brasil são familiares. A gente está falando de 65% do PIB do país. A cada geração, 9, de 9, né, em 10, 7,5 fecham. Caramba. E aí tem um outro dado mais preocupante. Então a gente está falando que resta 25% de um total de 90% das empresas em funcionamento, restam 25% abertas após a primeira geração. Desses 25%, quando passam para a terceira geração, ficam 5%. Exatamente. Esse dado. Então, o quão importante é a sucessão no nosso país, é disso que a gente vai falar aqui hoje, com um cara que tem muita propriedade para falar desse assunto, que é o Matheus, porque ele já é o sucessor do negócio da família dele. Nós vamos entrar um pouco mais... E tá nos dados positivos dessa conta aí, né? Graças a Deus. Por enquanto, né, Matheus? Por enquanto tá indo bem. Vamos ver muito a terceira. Bem, aliás, né? Muito bem, em crescimento, vamos ver aliás. a terceira, né? Não, a terceira vai vir bem criada. Melhor do que a segunda. Já tem a terceira? Já tem 2 filhos. Olha aí, ó. Que idade tem os 2 meninos? 2 meninos. Matheus com 3 anos e Thiago com 5 meses. Olha aí. Daqui uns 5 anos já pode dar esse material pra ele, entendeu? Começar, né? Compreender a complexidade, né? Mateuzinho, filho dele, é 3 dias de diferença do Noah, né? Meu filho. 10, né? Não, 10. Noah é 26, né? 25. 25, o Matheus é 16 de abril, 16. 9 dias. 9 dias. Ainda bem que eles moram longe um do outro. Mas vai chegar a hora que vai estar perto, já. O pior é que tem umas coisas que facilitam esse trânsito, né? Bom,
Como eu disse, o Matheus, ele passou por esse processo de sucessão na empresa que ele dirige hoje como diretor financeiro, Martiminas e Dom Atacadista. Vamos falar um pouco mais dessas duas empresas, mas só para a gente dar um briefing, o Martiminas e o Dom Atacadista hoje, junto eles ocupam a 9ª posição no ranking dos maiores varejistas do país. Tá? Então é uma empresa que está com um faturamento superior aos 8 bilhões de reais, e hoje quem está sentado na cadeira de diretor financeiro e, de certa forma, tomando já o lugar do antecessor dele, que é o pai. Isso eu estou falando como figura responsável pela operação na família, é o Matheus. O Matheus ocupa essa cadeira, então significa que foi feito já um processo sucessório nessa empresa, não só no negócio varejista, mas também nos negócios pessoais que ele tem. E aí a gente está falando da patrimonial da família, que não é um negócio pequeno. Patrimonial tem faturamento, Matheus? Tem, a gente é focado em aluguel, né? Investimento imobiliário para receita de aluguel. E a gente já tem hoje, fechamos o ano passado com aproximadamente 60 milhões de recebimento de aluguel. De faturamento. Na patrimonial. Na patrimonial. Deve ser pouco apartamento, pouca gente trabalhando, pouca coisa para administrar. Como é que começou Tu tem noção de quando começou essa transição? Consegue identificar na linha do tempo? Sim. Só voltando um pouco aí, o ponto relevante aí nessa questão das informações de empresas familiares, porque o Brasil ele é predominantemente gerido por empresas familiares, né? E só que a gente tem que lembrar que todas as empresas no mundo começaram de alguma família, né? Sim. Então, as que ficaram foi porque conseguiram fazer esse plano de evolução sucessória aí muito bem, mas ainda é um percentual muito pequeno. Então, o começo, assim, não dá para me falar do começo da transição sem falar do começo dos negócios, né? Então, só falando rapidamente, o meu pai, ele começou a ser empresário já depois dos 30 anos, né? Então, antes disso, ele passou por vários diferentes trabalhos, desde engraxate, vendedor de livros, representante comercial, carregador em feira, lavador de carro e por aí vai. Representante. E foi exatamente nesse momento que ele estava como representante comercial que ele teve mais contato aí com o varejo, né? Apesar de que a vida inteira, em alguns momentos, ele estava ou numa feira ou vendendo algo, né? Então, o comércio já fazia parte da rotina. E aí, por um acaso, naquela época, né, na década de 80, quando você fazia a venda de um produto, você era o responsável por recolher o imposto daquele produto que você estava fornecendo. Então, quando você recebia o valor do produto, tirava a sua comissão, mas também você que tinha que pagar aquele imposto. E aí, em um determinado momento, uma dessas empresas que ele forneceu, que era supermercado, né? Não tinha rede de supermercado ali na década de 80, eram muito poucas, não tinha grandes redes como a gente tem hoje. E o dono daquela empresa, ele quebrou. E no momento que ele quebrou, meu pai já trabalhava com o Vicente, que quem veio a virar um dos sócios depois. Eles acharam que eles quebraram também, né? Porque não ia nem receber a carga e não iam nem receber o valor do imposto que tinham a pagar. E aí, numa conversa, eles, com aquele cara que tinha quebrado, o cara falou: o que eu tenho a oferecer para você são as lojas que eu tenho. E eram 3 lojas. E ali eles começaram a fazer contas, chamaram um terceiro amigo que já tinha contato com o supermercado, era o Valtinho, trabalhava no supermercado que na época chamava Dragão. E eles começaram, então... Que ano foi isso? Desculpa. O Valtinho... 1987 foi quando eles começaram
o supermercado Mineirão. E aí criaram a bandeira e vieram a ser, então, a maior empresa na época do estado. Duvido, só uma observação, duvido quem é de Belo Horizonte não conhecer esse mercado. E era engraçado, porque ele era um mercado de bairro, ele não era um mercado muito grande, mas eu duvido quem não conhecesse o Mineirão, né? Não, e interessante que hoje o nome do Mineirão ainda continua muito forte, tanto que eles voltaram com a marca de novo para o mercado depois de praticamente quase 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos depois, né? E ainda está na memória das pessoas, e ainda tem aquele carinho. A proximidade com a marca. E depois desse processo, como é que... E aí o Mineirão, eles então vieram nesse crescimento ali na década de 90 e em 99 venderam para o Carrefour. E aí do Carrefour eles acabaram que tinha um período que tinham que ficar sem poder atuar no varejo. O Carrefour teve uma infração de cláusula e acabaram voltando, adquirindo uma participação no supermercado EPA. E aí no EPA tiveram outros empreendimentos, né? Além do próprio varejo, criaram o Suco Mais em 2002, que foi vendido em 2005 para a Coca-Cola. Lembra do Suco Mais? Chegou aqui no Oestão de Santa Catarina? O nome é familiar, mas eu não... É o que hoje é o Minute Maid, né? Que é o Suco Del Valle, que veio a ser o Del Valle hoje. Exatamente. E no meio disso, meu pai também atuou com um negócio de beleza, né? Ele comprou o Miss Brasil. E em 2010 ele vendeu para a Band, então ficou 10 anos ali, de 2000 a 2010 ele estava atuando com o Miss Brasil também. Enfim, então teve alguns negócios na trajetória dele. E foi em 2005 que eu efetivamente comecei a trabalhar no EPA. Quantos anos você tinha? 15 anos. Então ali eu comecei com um processo trainee mesmo, para ter contato, conhecer como é que era a operação. Entender a rotina. Ô, Matheus, exatamente. Naquele momento, a decisão de você entrar dentro do supermercado, ela foi sua ou foi uma proposta do teu pai? Foi um conjunto, né? Assim, o meu pai, não diferente de qualquer outro, o desejo é que algum filho, se não todos, participem do negócio que eles fizeram, né? Uhum. Quantos irmãos vocês são? Nós somos 3. 2 irmãos e uma irmã. E então eu já gostava do varejo. Eu sempre tive contato, né? Desde pequeno já ia para escritório, para loja, enfim, meu pai me levava. E aí naquele momento então eu decidi aprender mais sobre o negócio da família. E foi quando eu comecei a fazer esse plano trainee. Então fiquei por quase 5 anos passando por todas as áreas da empresa, desde loja, todos os departamentos de loja, até o escritório. E naquele momento, quando eu... Você passou no açougue do... Passei no açougue, e passei na um churrasco, rotisserie. né? Uma vergonha. E nem tenta aprender. Você vender, cara. Então, tem a matéria-prima, na verdade. Exatamente. Que precisa para acontecer, né? Então passei em todas as áreas, depois fui pro escritório, passei em todas as áreas também. E aí, coincidência ou não, a única área que eu não tive tempo ali para me aprender foi o comercial. E a área exatamente que meu pai mais gosta, onde ele se formou ali na jornada de varejo dele, né? E aí quando eu estava completando esse plano, ele resolveu sair dessa sociedade, que era um negócio de varejo tradicional, né? Supermercado de vizinhança que a gente diz. E quantas lojas tinha naquele momento, Matheus? O EPA eu não vou lembrar exatamente, mas algo em torno de 60 e tal. Uhum. Né? Não lembro exatamente. E aí, quando saiu então da sociedade do EPA, meu pai decidiu sair, ele pouco depois entrou nesse negócio que estamos. Nós nos associamos ao Murilo, foi o fundador do Marte Minas, e na época tinha 6 lojas quando a gente entrou. Eram aproximadamente 700 funcionários. E eu lembro que no ano que a gente entrou, nós faturamos 360 milhões de reais. Com essas 6 lojas? Com essas 6 lojas. Então entramos lá em 2011, maio de 2011. E aí eu já entrei na posição que eu estou, né? Como diretor administrativo financeiro. Então, assim, a pergunta que você tinha feito inicialmente, quando que começou esse plano de sucessão?
eu acredito que foi ali em 2005 quando eu comecei a ter mais contato com os negócios da família e quando eu comecei também a interagir mais com meu pai e colocar na mesa pautas, né, as conversas difíceis, que nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Viu, ô Matheus, eu acho que tem uma janela nessa história aí, que eu acho que foi a tua formação. Assim, pensando com a cabeça do teu pai, sabe? Que ele falou assim, agora eu vou terminar a faculdade, vou graduar ele, que foi a abertura do Opção. Sim. Que ali você chupava cana, assobiava, tocava gaita e abrindo loja em cima de loja e tocando aquele negócio sozinho e teu pai deixando que você fizesse sozinho aquele negócio acontecer. Foi, né? Porque bem colocou e bem lembrou o Marcelo, nessa saída do EPA, a gente teve uma lacuna ali entre a data que saímos da sociedade do EPA, que foi dezembro de 2010, e a gente foi entrar no Martiminas em maio de 2011. Só que até esse processo de saída do meu pai eu já estava fora. Então ali no início de 2010 eu já tinha me desligado desse projeto trainee da empresa dele. Os outros sócios continuam na empresa. E aí eu resolvi abrir uma rede de supermercado com um tio meu e a sociedade do meu pai também. Então éramos 3 sócios, né? Meu pai, eu e o meu tio. E aí realmente foi uma faculdade de pegar para fazer, né? Então nós chegamos a ter 12 lojas e o desafio era bem diferente. Porque uma coisa você está aprendendo, uma estrutura que já está pronta, você já tem uma contabilidade, você já tem um fiscal, você já tem equipe de compras, você já tem os gerentes formados, você já tem toda a retaguarda estruturada e funcionando, né? E o principal, né? Eu acho que assim, a relação com o fornecedor, que para o supermercado é a coisa, eu acho que é mais importante aí também, né? E isso aí você pode falar com propriedade, né, Jim? Porque Sim. você fez esse papel aí anos, né? Anos. Ainda faz, na verdade, né? Na verdade, continuo fazendo do outro lado da mesa agora, né? Então, mas é interessante pela essa jornada que a gente fala muito da história do grupo, né? Eu acho que essa participação deles, a questão de má construção e aprendizado ao longo desse tempo todo aí, né, cara? Que são várias etapas. Eu acho que o mais desafiador naquela época era sair de um negócio que já estava estruturado para você começar um negócio todo do zero. E familiar, ambicioso, né? E ambicioso e familiar, né? E assim, com o tio, com o pai meio que de fora, mas como sócio do negócio, né? E aí são vários desafios, né? Igual você colocou. Você trabalhar com família é um ponto desafiador, porque você tem uma intimidade diferente, né? Então os problemas são tratados de forma diferente também. Não é necessariamente profissional, né? Enfim, e aí esse momento de opção foi um momento de muita dor e muita aprendizagem. Mas aí chegou um momento que não dava. A gente já estava com o Martiminas, já tinha uma estrutura maior. O Opção é uma empresa que começou do zero e negócios muito distintos, porque a gente começou a Opção como um varejo tradicional ali de vizinhança, e o Martiminas é um formato que hoje é muito conhecido, mas na época não era, que é o atacarejo, né? O autosserviço. E a gente decidiu então vender a operação, e aí vendemos as lojas para uma rede muito grande, né? Que ela atua basicamente em Minas, mas está aí nos top 10 do Nacional também, que é o Supermercados BH. Então nós decidimos focar só nesse projeto do Martiminas. E aí quando eu já estava então fora da Opção, já participando mais full time ali do Martiminas, atuando na posição que estou, e aí foi onde a transição ela começou a se concretizar, porque até então eu estava num projeto trainee, e aí nesse momento eu comecei a estar realmente atuando num papel executivo, profissional, mais próximo do meu pai, porque no projeto trainee ele estava na cadeira dele como sócio e na área comercial, e eu estava operando na loja. Então a gente não tinha esse contato diário, que eu acho isso muito importante, porque trouxe um conhecimento de hierarquia também, né? Uhum. Era muito mais fácil, eventualmente, estar numa loja, ver um problema, ligar pro meu pai. Mas assim, se ele começar a lidar com a hierarquia, ver os problemas, ver a velocidade que aquilo é ou não resolvido, as camadas que existem para você conseguir romper ali eventuais situações. Eu vou falar uma estupidez de um cara que
Até a construção da Rocket, eu fui CLT minha vida inteira. Comecei como estagiário numa multinacional, então eu não tinha outra opção a não ser, a contragosto, respeitar algumas hierarquias. Bem a contragosto, aliás. Mas talvez se não fosse dessa forma, se não fosse dessa forma, ele teria um herdeiro na cadeira de um sucessor e não um sucessor. Exatamente. Porque, cara, não tem como o cara administrar ou profissionalizar um negócio se ele não entende do que se trata essa profissionalização, que passa inevitavelmente pela hierarquia. Até porque todo filho de um grande empresário, ele já vem pautado ou a insígnia do filho do fulano. Eu acho que o melhor dos mundos seria se você pudesse colocar o teu filho sem ninguém saber que ele é teu filho, pra ele tomar porrada igual todo mundo, entendeu? Eu acredito muito nisso também. Porque no final isso não acontece, né? Você é blindado mesmo por várias coisas. E muitas coisas nem chegam. Com ele, homem, você não sabe quem ele é. E muitas coisas nem chegam. Tem muito filtro, né? Que na verdade tem coisa que eu ia falar agora. Tem muita coisa que acaba não chegando também, né? Então, tipo, o cara filtra muito. Você então consegue tem todo. identificar isso hoje? Hoje muito mais claro, mas no começo assim a gente acaba não tendo toda essa expertise com relação ao negócio. E só o dia a dia que faz com que a gente consiga enxergar isso, né? No meu caso, que é muito diferente da questão do Matheus, que é uma construção de um negócio que a gente começou, esse ano até tem uma data muito emblemática para mim, assim, muito importante, porque esse ano vão ser 20 anos que eu comecei a minha carreira como representante comercial, que eu comecei lavando copo em uma feira, num stand. Há exatamente 20 anos atrás, vai ser agora dia 15 de maio, há 20 anos atrás. Eu vou para essa mesma feira hoje com o potencial de estar nos próximos anos, entre os maiores distribuidores do estado do Rio de Janeiro. Então, ainda encontra pessoas daquele tempo lá? Encontro, poxa. Eu acho que é muito gratificante nessa jornada toda aí, poder conviver com várias pessoas que me deram não só essa oportunidade lá atrás, mas que estão hoje ainda com a gente na caminhada aí. E isso é uma aválise de bom trabalho, tá? Porque se não fosse assim, você não tinha amizade mais com essas pessoas, ou elas com vocês, né? E, inclusive, o Jimmy também tá finalizando um processo de sucessão, né, Jimmy? Sim, como eu falei aqui, esse ano está sendo um ano muito importante para o meu negócio, por esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é aquela coisa que eu sempre falo, tenho oportunidade de sempre dividir com vocês, assim. Eu acho que tudo que eu plantei durante esses 20 anos, agora, de fato, eu começo a colher de uma forma muito estruturada. Isso, para a gente, para o meu negócio, que eu falo, é muito importante, porque a gente soube viver cada momento dos momentos difíceis, e essa transição que eu estou fazendo de sucessão até foi engraçado na semana passada que eu tive uma reunião com uma das empresas que eu estou rescindindo um contrato de 20 anos também. Vai fazer agora, fez 19 anos e 11 meses que a gente estava trabalhando junto, e por força aí do negócio eu tive que me desligar um pouco antes de completar os 20 anos emblemáticos aí, que seria no próximo mês. E o interessante é que assim, a minha sucessão é com meu irmão, que é uma coisa que eu, nessa reunião com eles fizeram essa observação. Eu não tinha ainda parado para me ligar, porque eles falaram de mim, a gente já viu sucessões aqui dentro de pai para filho que deram certo. Algumas não deram, que é na Piracanjuba, que é a Laticínio Bela Vista, que hoje está entre as 3 maiores empresas do segmento de lácteos do Brasil. Conhecemos bastante aqui no Westão, né? Isso, tem uma fábrica aqui em Maravilhas, que é próxima aqui também. Então, eu falo que eu tive o prazer de poder ter construído esses 20 anos com ele, e nesse momento eu estou fazendo uma transição com meu irmão, que ele veio para... Quando ele fez 18 anos, ele saiu de Santos e foi trabalhar comigo, estudar em BH, e está com a gente lá hoje há 12 anos no negócio. E nesse mês agora, no dia... Amanhã, né? Que encerra? Amanhã é sábado, né? Sábado se encerra e ele começa a carreira solo dele. Então, acho que está sendo um momento bem legal para a gente lá, porque de fato é um legado, né? Então, é muito bom poder passar isso adiante também. Matheus, em algum momento você olhou para todos esses negócios e falou, não, isso aqui não é para mim não. Vários. Vou ter que passar para alguém, isso aqui não é para mim não, vou fazer vários outra coisa. Momentos. Eu brinco que são as lágrimas do chuveiro, né? Então, daí você tá ali no dia a dia e as coisas vão acontecendo e você vai querendo se provar, né? E também provar para os demais que você não é o filho do dono só, né? Você tá ali porque você quer cumprir um papel, quer agregar e tudo. Só que às vezes você chegava em casa e chora no chuveiro, né? Pô, o que eu tô fazendo aqui? Será que é isso mesmo? Tô no caminho certo, isso é pra mim, não é? Então, assim, vários momentos.
Mas assim, isso passa também pela aprendizagem, né? Porque a gente vai construindo as nossas trilhas, as certezas e passa por esses desafios. Então, eu entendo que eu fui emancipado no papel, né? Mas eu fui emancipado também nesse plano de sucessão, porque eu comecei a atuar na posição que estou, eu tinha 21 anos. Então, é muito novo você pegar uma cadeira de executivo, já com a empresa que já tinha alguma estrutura, e começar a relacionar já tinha um faturamento bem relevante, né? Faturamento, fornecedores, funcionários, né? Todo um ecossistema de bancos, né? Um relacionamento que você tem que você vai quebrando paradigmas ali, né? Um cara novo, filho do dono, tatuado, né? Como é que a galera enxerga isso, né? Então... Quem é esse moleque? Quem é esse moleque? Eu tenho um caso muito engraçado. Quem é esse cara? E o mercado, de forma geral, pode ter certeza, não tenho sombra de dúvida disso. Eu acho que a maioria das pessoas nessa mesa aqui já passaram por isso em alguma situação, guardadas as devidas proporções, mas já passaram por esse tipo de situação. Tu imagina, né? O Matheus com 21 anos de idade assumindo uma posição dessa no mercado mineiro, que é um mercado que todo mundo se fala, todo mundo se conhece. Todo se não mundo o mais tradicional, está entre os três mercados mais tradicionais. Tradicionalíssimo. Imagino na época a conversa, né? Dos velhos, um falando pro outro, assumiu lá o moleque, o filho do dono, agora você é colocado em xeque em diversos momentos. Vai dar merda. Eu tenho um caso, inclusive, que eu conto, que foi bem no início ali, a gente estava, como eu tinha falado, a gente estava com 6 lojas e o nosso plano era crescer, né? Tanto que no ano passado fechamos com 70 lojas e 13 mil funcionários, né? E agora já em 2 estados, porque a gente atuava só em Minas, estamos no Rio de Janeiro. Mas lá atrás, então a gente precisava de um plano, ia precisar de dinheiro, precisava ir a banco, então assim, tinha todo um ecossistema que funcionava em torno do negócio e que a gente precisaria trazer esses parceiros para apostar junto com a gente no negócio. E eu tive uma reunião com o banco e ali veio o diretor, o cara de crédito, o gerente da conta e tal. E logo no início da reunião, então, como eu falei, 21 anos, não tinha barba, tatuado e tal, e comecei a falar um pouco da história da empresa, falei do negócio. E aí, em algum momento, um deles falou assim, daria pra gente conhecer seu pai? Tipo, pode avalizar isso aqui, essa conversa agora toda. Que você já fez o oba-oba, chama alguém pra gente conversar. E aí eu falei, beleza, não tem problema, só que a área financeira tá comigo. Não, mas era importante, né, ele vir aqui pra gente conhecer e tal. E tá bom. Daí o legal, assim, da questão da aposta, da sucessão, peguei o telefone, liguei na sala dele e falei, pai, o pessoal do banco tá aqui e tal, tá querendo te conhecer. Meu pai entrou na sala, e aí, tudo bem e tal? Dá pra você sentar aqui? Não conversa com o banco. Aqui na empresa, quem cuida é meu filho, se vocês quiserem fazer negócio com a empresa, tem que falar com ele. Que postura, fechou a porta e saiu. Que postura. Então, assim, você tem toda uma construção das partes, né? Eu fui me mostrando, eu queria me provar, mas eu também sempre tive muito apoio dele para me dar esse espaço, para acertar e errar também, né? Cara, mas olha como é importante. Vital isso. Olha como é muito, muito, muito importante essa história em específico, porque isso não é, com certeza absoluta, isso não é uma atitude isolada que o pai dele teve ao longo desse processo de sucessão. Isso mostra muito de como o processo de sucessão aconteceu, sabe? Ele realmente ele deu a cadeira, mas ele deixou que todos os prós e os contras ficassem sob responsabilidade dele. Pronto, acabou. E é assim que a gente aprende. O ônus e o bônus. É assim que a gente aprende. E encorajando, a gente né, não cara? aprende de outra forma. E encorajando cara. o tempo todo. Eu acho que esse que é o principal e ponto. E mostrando pro mercado também, né, como ele fez. Legal demais. Isso foi um caso muito interessante, mas como você falou, Seu Rony é vários, bruto, mas tem um coração bom. Não, e é interessante, assim, como até hoje ele faz isso em outros negócios. Por exemplo, no comercial. Nesse movimento que estão fazendo no Rio de Janeiro, assim, é grande característica dele. Assuma a responsabilidade, né? Então... E vale muito falar do conceito familiar e a questão da construção do legado, como o time falou. Até passou na cabeça aqui, lembrou da historinha do lavar o carro lá, lembra? Uhum. Porque isso está intrínseco no cara que é um cara justo, honesto, direito, que delega, observa, critica, constrói, que é o teu pai, né? Exatamente. Então tem essa percepção de, não, peraí,
o assunto aqui X é com fulano, o assunto Y é com Beltrano. Né? Não passou por cima da tua autoridade, isso também te otorgou para chegar na tua posição. Exatamente. Então, assim, na jornada, e aí eu falo jornada porque a sucessão é uma jornada, né? Porque você começa, e algumas empresas, infelizmente, acabam não se organizando para isso, mas ela vai acontecer, né? Se você vai fazer isso de uma forma estruturada ou não, e aí é o que reflete lá na frente esse sucesso ou insucesso de empresa. Mas que a sucessão vai acontecer, ela vai, porque as pessoas morrem. Né? E aí, quando ela morre, ela vai deixar para alguém. Então, a pessoa pode ter o papel de sucessor, que é aquele que acaba levando à frente a construção do negócio, ou ele pode ser o herdeiro, né? Que também tem um papel importante. Porque você saber o seu papel como herdeiro, saber gerenciar aquilo que você está recebendo, isso é importante, né? Isso é relevante para ali na frente você ter mais sucesso no negócio, você preservar o que a primeira geração deixou. E o que eu digo ter mais sucesso não é necessariamente continuar crescendo. É eventualmente não deixar acabar. Aqui a gente está falando bastante, vocês estão vendo aqui que a coisa está boa, né? Aqui você escolheu o momento para não tomar vinho. Vocês não vão beber nada. A gente está falando bastante da parte lúdica aqui, né? Falando da parte boa, tá acontecendo isso na nossa empresa, eu sou sucessor. Mas eu conheço uma empresa aqui na nossa cidade que é uma corporação grande, né? Dentro desse conglomerado são várias empresas. O avô que iniciou essa empresa, por ética, não vou falar o nome dela aqui, e prepararam os netos, vários netos, para serem os sucessores desse avô. E nenhum quis. Absolutamente nenhum. O que pode acontecer com uma empresa dessa? Mas não necessariamente uma empresa dessa ela tem que deixar de existir. Não, obviamente que não vai, porque ela é muito grande, mas... Principalmente... Mas tu perde a cultura... eu identifico que a empresa perde a cultura. O que eu acho que é importante também na questão da sucessão, às vezes, o Matheus vai saber falar um pouco disso também, mas o que a gente vê é que esse papel, por parte também de quem fica como os herdeiros, entender o seu papel, acho que é muito importante também, porque essa decisão, ela em alguns momentos, ela tem que ser tão sábia também. Porque, de fato, se você não se entende naquela cadeira ou naquela posição em assumir um papel... aceitar que você não vai estar ali também, eu acho que é uma sucessão não presente, se assim a gente pode dizer, não sei. Um bom líder, mas eu costumo dizer que um bom líder, a maior função de um bom líder é construir um bom sucessor. Sim, sempre, sem dúvida. Não há, para mim, na cadeia da coisa toda, o primeiro degrau de um bom líder é construir um bom sucessor. Mas assim, não necessariamente... a sucessão de uma empresa tem que ser com o herdeiro entrando no comando daquela empresa. A sucessão da empresa ela pode se dar através do filho ser herdeiro. E saber que é herdeiro e se organizar, sabendo que ele tem esse papel, se organizar para manter o negócio do pai através de executivos. Então, hoje a gente tem o Andrade Gutierrez, hoje é muito assim, né? Você tem várias empresas. Hoje, grandes empresas também. Mas o importante, no final das contas, para que a sucessão ela seja bem feita, é que cada um saiba muito bem qual é o seu papel e conheça o papel e conheça quais são as responsabilidades de cada um desse papel. O grande problema é quando você tem um herdeiro que é colocado na cadeira de sucessor direto no comando da empresa. Aí dá merda. Sim. Até porque não necessariamente... as próximas gerações, elas vão gostar daquilo que você gosta, né? E tá tudo bem, né? A gente tem que entender isso. Então, assim, para trazer um pouquinho do que eu entendo aí de sucessão, e eu já estudo isso há mais de 10 anos, é realmente uma jornada. E nós nem entramos na sangria ainda, né, Matheus? Exatamente. Já vamos para a parte ruim. Assim, ela pode ser provocada por qualquer parte, ou pelo fundador, primeira geração, ou pelos herdeiros ou eventuais sucessores, né? Alguns pontos relevantes é assim, aquela pessoa que está na primeira geração, que é o fundador do negócio, naturalmente ele tem mais dificuldade em pensar nisso, porque para ele já funciona muito bem,
ele já tem uma construção de um modelo mental onde que ele fala, não quero que meus filhos briguem, isso eu estou fazendo pelos filhos, né? Ou sejam primos, né? Porque também passam por sociedades familiares e não familiares. Então, assim, você começa a ter combinações que elas são mais difíceis, porque o que uniu aquela primeira geração não necessariamente e muito provavelmente não vai unir as próximas gerações, né? Que é uma dor, que é eventualmente um desafio, é um sonho grande. Isso que une aquela sociedade ou aquela pessoa a fazer um negócio, né? Isso que os motiva. Às vezes o respeito a uma única pessoa que é comum em todo o restante da turma, e a hora que essa pessoa se vai... Exatamente. Você estava falando aqui, e eu fiquei, acho que até entrando no viés aí da parte do choro do chuveiro aí, da lágrima do chuveiro. Como é o papel teu com os teus irmãos hoje dentro desse negócio? Não, isso é muito bem definido e legitimado, né? Hoje eu já atuo na empresa há muitos anos e sou, até então, né, legitimado o sucessor nos negócios. Os meus irmãos reconheceram isso, funciona muito bem, a gente se organizou lá atrás a partir de provocações, de reuniões, de conversas. A gente tem até hoje nossos encontros para falar dos negócios, só que a gente definiu muito bem os papéis, né? Então, qual que é o meu papel como sucessor, qual que é o meu papel como executivo, qual que é o meu papel como dono, né? Qual que é o papel deles como herdeiro, né? A minha irmã era muito nova, ela não está atuando ainda nos negócios. O meu irmão, mais velho do que eu, mas não gosta do varejo, né? Então, ele participa alguma coisa ali no mercado, no nosso negócio imobiliário, e hoje está acompanhando mais a fazenda, que não é uma fazenda produtiva, mas demanda um acompanhamento, e ele acabou seguindo esse caminho. Então, assim, eu sempre falo da jornada porque foi sempre muito tempo e algumas conversas e exemplos, né? Ver o que deu certo, o que não deu certo, enfim. Então, assim, como que foi a nossa primeira definição, né? Quem iria assumir isso? Então eu resolvi provocar a jornada sucessória dentro da família. Só fazer uma observação, né? A gente falou aqui em algum momento, ou falamos antes, né? A gente estava batendo papo antes, foi antes da gente começar a gravar. Quando a gente fala de sucessão, existem dois viés que tem que andar em paralelo, e eles só funcionam se os dois acontecerem. O primeiro é você formar verdadeiramente a sucessão do teu negócio, seja através de um sucessor ou seja através de um herdeiro, não importa. Ambos tem que saber qual é o teu papel e quais são as suas responsabilidades para que aquele negócio sobreviva e continue crescendo, inclusive. A segunda parte, que é tão importante quanto essa, ou até mais, é isso que o Matheus tá entrando agora, vai começar a falar, que é a formalização, que é a legitimação de tudo o que vai se dar dali para frente, através de contrato. Os combinados. E aí é quando eu brinquei que a gente entra na sangria, né? Desculpa. Saúde. Não é Covid, não é H1N1, é renite. A gente tá com álcool por causa da falta do álcool no meu A gente corpo. Tá com álcool na mesa também, não? Falta o vinho. Desculpa te cortar o teu raciocínio aí. Não, nada. E o Matheus, como a gente é amigo há muitos anos, a gente sempre conversou sobre tudo, e eu sei o quanto ele teve ativamente participando da formulação deste contrato sucessório que existe hoje nos negócios dele. Ô Matheus, você tem uma ideia, assim, mais ou menos chuta? Quantas páginas tem esse contrato? Não é grande. O contrato é pequeno, sei lá. É o Novo Testamento. 15 páginas, talvez. Não é grande. O contrato é fácil. O difícil é você chegar no modelo. Chegar no modelo certo. Isso, né? Que é o difícil. Porque tem muito si, cara. Quem lembra de aula de matemática vai entender isso. Mas e se acontecer isso, tem que vir pra cá. Se for isso, tem que ir pra lá. Se for aqui, vai pra... Então, assim, isso, e muitas conversas, né? Muitas conversas. Muitas conversas. Então, porque tem que ser muito claro. Ruim, cara. Não. Porque de fato vamos já imaginar que não se pode voar no mesmo avião.
Isso é uma das Assim, coisas. Né? Isso é uma das regras coisas. de compliance também. Eu ouvi um podcast que falava... ouvi um podcast contando a história da CIMED, uma das maiores indústrias farmacêuticas da América Latina. Sim. Né? E aí, quando tocaram no assunto sobre isso, aí me chamou a atenção. A diretora, a CEO hoje da CIMED, do grupo CIMED, ela falou: há 15 anos, eu, meu irmão e qualquer um dos meus filhos, nós não podemos voar no mesmo voo. Eu faço isso. Mas aí passa por uma questão de compliance também, né? Porque assim, hoje eu e meu pai estamos na frente do negócio. Então nós somos os pilares da família no que diz respeito ao negócio. Se nós dois faltarmos ao mesmo tempo, a galera tá desguardada, entendeu? Até entender o ecossistema, o tamanho do que tem, né? Eu brinco assim, nosso negócio é robusto, né? A gente é grande. Eu tenho já 17, quase 18 anos que eu trabalho na família. No ano passado eu descobri um terreno que a gente tinha. E eu não sabia. Então, assim, você vai aprendendo, né? Se você deixa isso de repente no colo de alguém, tô te falando, eu que sou um cara que aprendo sobre o negócio, estudo sobre o negócio, tô dentro, sabe, ativamente participando, eu ainda aprendo coisas novas e ainda descubro coisas novas. Você imagina isso cair no colo do meu filho, né? Tudo bem, hoje ele é muito novo, mas vamos colocar na minha irmã, né, que tem 23 anos e não tá nos negócios. Podia ter 30. Até você entender o funcionamento daquilo tudo, você vai deixando muito dinheiro no caminho. Então, assim, tirando que a própria sucessão, né, a própria herança desorganizada, né, ela acontecendo de repente, custa muito, porque você vai para inventário, você tem todas as custas jurídicas e tributárias que implicam a isso. Então, se você não se organiza... Tem que pensar para fazer um contrato dele, sabe? Aonde que ele tem que ir? O jurídico é bom, hein? É ele? Junto com... Não, eu peguei um escritório na época em São Paulo, escolhi São Paulo porque em Minas a gente é uma família conhecida e eu não queria que nenhum advogado de Minas tivesse acesso aos detalhes da nossa, né, do nosso dia a dia ali, nossos combinados. Então peguei um grande escritório em São Paulo que já tinha experiência com isso, com esse modelo em outras empresas, em outras famílias, e acabou que deu certo. Mas assim, falando um pouco da jornada, né? Então assim, o que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é alguém ter interesse em fazer a sucessão. Porque não é você ser sucessor, é você planejar a sucessão, ou planejar a sua herança, vamos dizer assim. Isso pode vir pela primeira geração, ou pode vir pela segunda, terceira, quem quer que seja. No meu caso, eu quis encabeçar isso porque eu comecei a entender esses dados e eu vi que o meu futuro estava em risco, né? Então, falei, eu tenho que me proteger. Não, e meu pai já está resolvido. E eu acho que o querer nesse momento, eu acho que é o que mais te... Vamos falar assim, que te impulsiona e te serve como combustível, porque de fato o desafio em si é esse querer que te faz estar ali, na lágrima no chuveiro, de saber disso daí, porque imagina que é todos os dias, né? Exatamente. Então, assim, foi esse primeiro ponto ali. Eu falei, eu tenho que me cuidar e a família depende disso. O segundo ponto foi convencer o meu pai de que isso era importante naquele momento, porque nós estamos falando de quase 15 anos atrás, 16 anos atrás que eu comecei a falar sobre isso. Quanto tempo demorou a formulação desse contrato? Não, o contrato foi 1 ano. Não. Desde o momento que você começou a pensar sobre isso, então, até passar por convencimento, contratação do escritório, pensar nas possibilidades e assinar. Então, esse é o ponto. Então, na hora que eu comecei a abordar esse assunto com meu pai, foi um outro desafio, porque o meu pai não estava pronto para morrer, né? Só que ninguém tá, né? Você pode morrer, qualquer hora. E eu demorei 7 anos para convencê-lo de que a gente tinha que fazer um processo de sucessão. E aí, quando eu convenci ele, foi quando a gente já trabalhava junto, a gente já tinha toda uma vivência, falava de negócio, enfim, tudo normal, fluindo normal, só que o planejamento, o dia 1 ali, demorou 7 anos. E aí eu comecei, então, a organizar sobre isso, né? Então, vamos trazer exemplos. Ele começou a fazer visitas em empresas familiares próximas a ele, que já tinham feito isso, para também sentir mais conforto. Eu também fui trazendo mais informações, no processo fui aprendendo sobre isso. E aí acabei
chegando ao ponto de entender papéis, né? Então vamos estabelecer os papéis aqui, chamamos os irmãos. Ó, nós vamos funcionar desse jeito, essa é a nossa ideia. Meu papel como sucessor, você como herdeiro. E aí a gente foi se organizando e fomos tendo as conversas que tinha que ter. E aí depois eu demorei mais algum tempo, ali talvez 1 ano, para eleger um escritório, porque eu queria realmente fazer uma boa escolha. E depois mais 1 ano para desenvolver o contrato, porque aí, nesse momento de você desenvolver o contrato, é o momento que você tem que pensar em cenário de guerra. É assim, que tudo de ruim que puder acontecer, você tem que tentar prever em um contrato que é pequeno relativamente. A parte boa não tá ali, né? Não, daí a parte boa não tá ali. Daí tu pensa assim, Varela. Eu sou casado e aí o cara tem que pensar isso. Aí a minha mulher me trai com outro cara e se separa Olha, e no meio do caminho, quando eu fui aprender na prática ali sobre o contrato, você vai vendo experiências macabras sobre brigas familiares em circunstâncias bem estranhas, sabe? Assim, de irmão traindo o irmão com a esposa do irmão. Olha que lindo. Sabe? E no meio do caminho não tinha um plano organizado e o que merda deu isso. Então, assim... Isso afunda o negócio da noite Não, isso acaba. Isso acaba. Acaba com o negócio, né? Porque aí o negócio não é mais racional, é emocional. E aí é um querendo prejudicar o outro, dependendo do quanto vai custar. E isso é sério. Engole a razão em minutos. Isso é sério. Então, assim... isso é o mais difícil. Mas, assim, você tem um exemplo do cara da fatalidade e vir para os herdeiros e não estarem preparados. Você tem um caso dos herdeiros não quererem estar junto, né? É o que eu conversei com meu pai. Ele, eu não quero que vocês se separem. Eu falei, não, pai, não tem jeito, né? Depois que você morrer, você não tem como controlar isso mais. Então, vamos criar uma regra justa. Porque eu sou um cara ativo hoje, eu sei fazer negócio. Eu não vou simplesmente me desligar dos meus irmãos. Vamos dizer que eu queira sair do negócio, não está legal a sociedade, mas eu também não posso deixar só imóvel que dê despesa para ele. Nós temos aqui imóveis que dão aluguel, vou deixar só apartamento que dá despesa? Então vamos criar uma regra que você acha justa. E aí ele em vida, por isso que é legal você construir a sucessão em vida, construir o plano de herança em vida, porque você pega os valores daquela pessoa que está ali. Então a gente fez... O legado. E aí onde você deixa a alma do negócio viva, né? A cultura, que é a base, do né? negócio. A cultura do negócio. Então meu pai fala assim, minha vida inteira, 30% do que eu ganhei era o meu limite para me usar. 70% eu reinvestia. Pô, pai, então vamos colocar isso no papel. Passa essa regra do negócio. Se amanhã nós 3 quisermos mudar, podemos, mas os 3 têm que ter unanimidade. Não posso amanhã simplesmente falar, agora eu quero receber mais distribuição de lucro. Não, os 3 têm que votar a favor. Aí tudo bem, se os 3 querem ir por risco, ou se os 3 entendem que aquele momento é saudável, para aumentar, tudo bem. Aí é o combinado. Então você traz os valores de quem fundou, de quem criou o negócio, e você coloca no papel. E aí a chance daquilo se perpetuar é muito maior, porque os combinados foram feitos a partir do carinho dele com o negócio. E olha que legal, né? Você traz os valores e você traz regras que a pessoa tem, que às vezes ela nunca iria dividir com ninguém se não fosse no momento desse. Exatamente. Porque ela simplesmente ela faz. Ela faz isso há tanto tempo de forma tão natural que ela só faz. Não é algo que ela tem que se esforçar. É um modelo de sucesso que ela desenvolveu, mas ela eventualmente é mental e é automático. Porque o que eu acho que é o mais difícil é você fazer essa preparação de entendimento, na verdade, né, Marcelo? Porque imagina só, cara, todo mundo quer pensar no que dá certo, mas e pensar no que não dá certo? É onde a gente gasta menos energia. É uma conversa ruim. É uma conversa que não é tão simples, né? Por que a gente chega num ponto que um negócio desse não dá certo? Nossa, e assim... Uma transição dessa não dá certo. Você fala depois de feito tudo isso? Não, vamos lá. A gente está no processo para fazer uma sucessão. Tá. A gente chega na iminência de ter um negócio acontecendo e ele não dá certo. Ego, vaidade? Provavelmente. Tudo isso junto, né? Você vê no caso do Mateus. Você vê no caso do Mateus. Em algum momento, alguns dos 2 irmãos dele falaram, não concordo. Você não vai ser o cara. Por que você que vai tocar os negócios da família? Você tem que ter interesse verdadeiro em fazer as coisas, sabe? E buscar os valores. Alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que fazer. Só que você tem que ter um interesse verdadeiro. Por exemplo, o que é que eu coloquei no nosso combinado? O nosso combinado fala que nenhum dos irmãos pode ter um negócio, não é nem concorrente ao que faz, pode ter um negócio sem antes apresentar à sociedade, aos demais irmãos, e eles eventualmente não quiserem.
Por que isso? Porque amanhã, hoje sou eu, amanhã pode ser um deles, dos meus irmãos. Amanhã eu tenho uma oportunidade de um negócio muito legal. E eu sei que aquilo é promissor. Eu falo assim, eu vou investir nisso sozinho. Meus irmãos eventualmente não têm know-how ou nem ficam sabendo. Eu invisto naquilo, paro de gastar energia no que é interesse da família e começo a cuidar daquilo que é meu interesse individual. É o começo do fim. Já comecei a criar problema. Pô, por que eu não trouxe eles pro jogo? Por que eu não apresentei oportunidade para eles? Por que a gente não fez junto? Ah, não quero. Ah, não quer? Então beleza, posso ir sozinho? Pode. Então o jogo tá combinado. Então assim, por que isso? Porque a partir do momento que o meu pai fala assim, pô, façam junto. Isso é valor para ele. Então pai, vamos pôr esse valor seu no papel. E o máximo que a gente... Acho que assim, não é nenhuma, o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar os valores de quem fez, porque deu certo. E aí lá na frente, se você quiser mudar os combinados, tudo bem. Chama os irmãos, fala, vamos mudar os combinados? O que fica bom para um, o que fica bom para o outro e como é que a gente se organiza. Então, eu acho que isso no final protege o negócio. Podemos falar que a regra, na verdade, é o que protege todo o negócio, né? Na verdade, que assim, a continuidade, né? Vamos colocar assim, que e outra estabelece, coisa, né? O processo de sucessão não é barato. Quando a gente foi fazer, a gente contratou um escritório, foi um investimento alto, e na época meu pai falou assim... Alto quanto, Matheus? Quase R$1 milhão só o contrato. E aí o meu pai falou assim, não, o preço de um apartamento. Falei, pois é, preço de um apartamento para proteger todo o resto do patrimônio que a gente tem. Ficou barato. Então nós temos que investir. Então quando você olha por esse lado, você começa a ter uma outra perspectiva, né? Então eu sempre fiz essas provocações. Você já é uma cultura diferente do teu pai. Sempre fiz essas provocações, né? Então, assim, mas provavelmente teus filhos vão ter uma... Mas é muito mais barato você planejar a segunda geração do que ela receber, custa caro. A gente viu o número mostra, né? 75% das empresas familiares, elas quebram, cara. 75%, enquanto a gente considera que a cada 10, 9 são familiares. E não é que a empresa quebra porque as pessoas não têm capacidade de gerenciar o negócio. É porque não tem regra. Às vezes pode acontecer isso, mas é porque não tem regra. O que acontece? Eu tenho um imóvel que eu quero alugar e o outro quer vender. O imóvel fica parado. O imóvel é depreciado. Não aluga nem vende, porque nenhum dos dois chegou num combinado. Aí entra o ego, entra a vaidade, entra o eu mando, ou eu quero, se eu sei mais, ou você não sabe. E no final, o imóvel tá parado, porque não tem a regra de quem vai gerir aquilo. E tu quer ver uma situação que é tão ruim, às vezes até pior do que essa, porque é um negócio que alimenta o restante dos negócios. Aí, por exemplo, vamos supor que o pai do Matheus venha faltar, que invariavelmente vai em algum momento. Aí chega ou a irmã ou o irmão que nunca tiveram dentro do negócio e fala assim, beleza, agora eu vou ser... O Matheus é diretor financeiro, agora eu sou diretor comercial. Exatamente. Foda-se. Agora eu sou diretor comercial. Tô na cadeira. E agora? Me dá uma gravata aí. Exatamente. E aí? E aí a gente vai criando. E aí a gente vai criando várias regras. Então, assim, esse é um exemplo. Na falta do meu pai, 5 anos, nada muda. Daqui pra... Então, Deus livre e guarde, meu pai falta amanhã. Durante 5 anos, eu continuo como representante, meus irmãos, nem se eles estiverem aptos, a gente não pode colocar, a não ser que seja por unanimidade, eles não podem ocupar uma cadeira no negócio. Aí depois vai para a eleição, tem que ter a maioria, né? A maioria tem que votar, 2 tem que votar quem é o mais apto. Aí se aquele que eventualmente saiu, eu não fui votado e eu estou fora do negócio, eu posso criar comitês de assuntos que me interessam. Então eu posso participar paralelamente a esses comitês da rotina também. Então você vai criando ferramentas, né? E no final podemos separar? Podemos. Só que o meu pai pediu que todos tivessem pelo menos 40 anos. Porque ele entende que com 40 anos você já tem uma maturidade para tomar melhores decisões. O pai não conhece nós não, né? O Jimmy tá aí que não deixa mentir. Tô aqui, tô só ouvindo, na verdade. Então, assim, eu tava vendo um podcast, tava ouvindo um podcast ontem, quando eu tava fazendo uma caminhada, uma corrida, e aí eu achei muito interessante, porque fala muito desse desenvolvimento de modelo mental, né? E esse podcast, o cara cita que, e aí eu não entendo muito da medicina, né? Não é minha praia, mas ele fala da formação, da maturidade do homem e da mulher, que vai até, assim, os 25 anos, você tá se formando ali, o córtex e tal, a parada que ele cita, que é onde você para de tomar tanta decisão na emoção. E aí você começa a trazer. E realmente, eu sei que dos meus 25 anos para cá,
eu falo que é outra pessoa, né? Eu mudei muito e dos 30 para frente também você já tem outra percepção. Então, assim, certamente quando você está com 40, você já tem uma maturidade. Então, assim, é o ideal 40? Não. Isso foi o ideal para nossa família. Foi assim que o meu pai vê como valor. E a gente foi se organizando dessa forma. Então, o maior ponto relevante que eu acho é assim, ter vontade, porque tem que começar a pensar nisso, interesse verdadeiro, porque aquela pessoa que está à frente tem que tirar, tem que desarmar ali de vaidade, de vontade, e tem que chegar no consenso, porque não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito que é melhor para a família. E você tem que buscar o valor daquela pessoa que desenvolveu o negócio primariamente ali, para que você consiga perpetuar a cultura e provavelmente você vai ter Ô bicho, tu sabe que isso é um modelo de entendimento e aplicação para se fazer sucessão que vale dinheiro, viu? Dá pra gente formatar isso aí, Matheus. Isso aí vale dinheiro, bicho. Pois é, rapaz. Eu já tive várias oportunidades de ganhar dinheiro em outros negócios. O problema é que você tem que oferecer o contrato não deixa e tem que tirar a energia do negócio. O problema é tempo. Eu tenho 2 problemas. É o tempo, né? Porque hoje o meu negócio demanda muito tempo. E depois que eu tive a opção, eu fiz um combinado comigo mesmo que eu não iria mais começar um outro negócio. Falei, deixa pegar que já tá pronto e vamos só. Mas depois de lá pra cá, nós começamos alguns negócios. Não cumpri com o meu combinado, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento, depois que você está à frente dos negócios, e você estava certo, mas a vontade do teu pai prevaleceu em alguma decisão? Aconteceu isso? Várias porque eu respeito o meu pai. Mas assim, você tem o limite entre o certo e a vontade dele. Porque assim, pra mim, se eu tenho uma ótima ideia ou uma boa ideia e eu acredito nela e isso vai beneficiar o negócio, eu não abro mão. E eu convenço o meu pai, ou quem quer que seja, outros sócios que a gente tem na sociedade, no negócio, eu consigo convencê-los de que aquela ideia é muito boa. Então, quando você mostra racionalmente que sua linha ela é muito boa, mas já aconteceu de você ter todo esse conjunto aí? Não, porque a gente é pró-negócio, né? Não, então, o que é bom pro negócio, né? O que é bom pro negócio é pro negócio. Então não tem mas dúvidas. Eu acho que dentro desse número aqui, que tu falou aqui, isso acontece. Mas não existe a vaidade. Com certeza. Não, acontece. Não existe a vaidade. Muito, inclusive. Se eu chego pro meu pai e o meu pai quer que seja assim, eu mostro pra ele que assim, talvez não seja tão interessante, e eu tenho argumento suficiente, não tem jeito, ele vai ceder. Mas é só que eu tenho que ter argumento suficiente. Vai ter outra cultura. Mas é porque o pai dele fez a sucessão. Não, e tem outro também. A história também mostra também, né, Marcelo? Eu acho que a história também mostra. Isso é construído, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito nessa caminhada, nessa jornada aí, e eu aprendi uma coisa com o César, que é um dos sócios da Piracanjuba, ele falou de mim, no final, a gente tem que acertar mais do que errar, mas a gente vai errar muito. E a história mostra por você, cara. Então aquilo que tu constrói no dia a dia é que te fortalece nas suas decisões. Então é esse que te vai te blindando para a hora que você tenha que chegar num momento como esse, as pessoas falam, opa. Então assim, quando você fala assim, você tá... Vou voltar então à resposta. Não acontece. Porque assim, quando eu era mais moleque, pai, eu acho que isso é bom e tal. Não quero que faça, não concordo e tal. E acabou. Mas só que assim, cabia a mim ter argumento suficiente para convencer ele. E já podia ser parte do treinamento. E se eu não convencer ele, quer dizer que eu não estou preparado o suficiente para trazer um argumento. Várias vezes. Então assim, porque eu não. Então cabe a você me convencer. E eu entendo ele muito bem, porque hoje eu estou numa posição de uma alta liderança. Então, eu tenho uma população de funcionários muito grande, tenho uns negócios que são complexos, e se a pessoa chega simplesmente para me falar para mudar de opinião, eu falo, velho, não. Mas por quê? Não. Então, na minha certeza, eu prefiro a minha que deu certo até agora. Agora, se você tiver algo a contribuir, eu tô aqui para te ouvir. Agora, só porque você acha que você tem uma ideia boa, aí não vai rodar. Sabe quando tu tem a certeza de que tu fez uma sucessão bem feita? E no sentido de ter um herdeiro ocupando uma cadeira de um executivo dentro da tua empresa? Quando ele é mais valorizado, talvez, fora do mercado do que dentro do teu negócio. Por exemplo, se hoje o Matheus resolve sair do Marte Minas, ele não ficaria uma semana desempregado, ocupando a mesma cadeira ou talvez uma cadeira acima do que ele ocupa hoje. Certamente. Então, assim,
não é mais o filho do dono do que dono, está na né? Não sei cadeia. se eu ganhar o que eu ganho, porque eu recebo distribuição de dividendos. Não, você ia ganhar Ele mais. trabalhar o talvez. dobro, você, na verdade, você ia trabalhar o dobro e Mas ganhar eu ia menos. ter Matheus, Mas eu ia ter que trabalhar muito. quando mais. teu pai escutar isso aqui, talvez você até ganhe um aumento. Pensa comigo. Pensa comigo. Invariavelmente, você vai ganhar distribuição no lucro porque você é herdeiro. Mesmo se você não for sucessor. E talvez você receba um salário maior fora. Pode ser. Aí, ó. Não, mas eu tô satisfeito com o meu salário. Até porque se eu aumentar meu salário, tem mais gente que tem que vir. Eu prefiro ficar do jeito que tá. Tem que subir a base, não tem jeito, né? Cara, financeiro é raça ruim. Pensa em todas as... Financeiro é raça Todo ruim, lado. cara. Financeiro é o rei do não, né? Todo financeiro Até, é não. até quando é pra ele, Não. você viu? Não. Cara, quer um aumento, aí ele pensa assim, que se eu ganhar um aumento, quem é que eu vou ter que dar? Ah, toma no cu, meu. Porque geralmente o comercial tem um conflito com o financeiro sempre, né? É sempre sempre. primeiro tu chega na Todo mesa e fala, dia. cara, não vou. Todo Não. dia. Você já chega na Comercial. sala, a porta da sala ali, o cara tá assim, não, cara. Comercial, Acabou, nem falei. Fala assim, não, velho. Não, ele já fala Não. com você, você tem 3 minutos. Não. É. Tipo, todo não, dia, ó, todo porra, dia tem o que fazer. comercial financeiro é uma briga mais dura. Porque é a gestão, né, cara? O coração do negócio tá ali também, então é um desafio, né? Deixa eu contar pra vocês. A gente já tá falando há 1 hora, acredita? Poxa, Passa rápido, hein? passa 1 hora. rápido. O papo Caramba. é bom, né? O papo é Papo bom. é bom, pô. O papo é bom e é o que eu falei, assim, não tem fim. Cara, e é um assunto Não muito tem fim. pertinente, cara. Porque, Não muito. porque a sucessão ou a herança, né? Para ficar fora desses dados aqui que o Marcelo falou, é assim, é uma jornada. E eu falo sempre jornada porque o que eu queria complementar, toda hora eu repito isso, é porque assim, eu tô no plano de sucessão da minha família. Então, fizemos. Daí, eu começo a participar do ecossistema dos sócios. Então, deu certo. Outros sócios falam, pô, eu queria fazer isso na minha casa também, né? E aí, você acaba auxiliando. E aí, a gente entra no negócio do Rio. E aí, nós já estamos nos organizando para deixar a estrutura, não sucessória, mas empresarial organizada. E daí, a gente tem outras sociedades e o assunto está começando. Eu acredito que é um negócio daqui para 5, 10 anos, ele está bem resolvido. E na hora que eu acabar isso, eu já tenho que começar a pensar nos meus filhos. Então, vai estar com 10, 12, 15 anos. Você já tem alguma regra, Matheus, para filhos e parentes e tios e Não. primas? Não. Porque tem empresas que fazem isso, né? Sim. Assim, a próxima geração não pode e tal. Ou só pode um, sei lá. Eu não acredito no não poder, Tipo a coroa. mas eu acredito Qual no... coroa? Coroa é assim. Só pode... Monarquia é assim, só pode. Ah, sim. Só pode Só vai tu. Então, que coroa, gente. Eu não acredito Eu não nasci nessa época, não, velho. Eu não acredito, não. Eu não gosto desse modelo de não poder estar no negócio. Até porque o nosso negócio é familiar. Quando você vai para abrir capital e tal. Então, assim, eu até gosto do modelo familiar porque, velho, é meu. Eu mando e pronto, acabou. Eu não gosto desse negócio que muita gente dá pitaco, não. Então, mas eu acredito, eu gosto da ideia de quando você tem próximas gerações e começa a ficar muito amplo, ter um representante. Como é que é a tua rotina no dia normal da tua empresa? É igual do teu pai? Velho, eu falo de manutenção de avião até compra de material para obra em Cabo do Lago. É uma loucura. Chegou, sei lá, 7 horas da manhã na empresa? Não, eu 8? não chego 7, não. Chego 9. Tá bom, você pode. Chegou 9 horas, teu dia vai. Vai. Igual teu pai fazia. Minha agenda... Não, meu pai era outro momento. Né? Vou dizer, eu trabalhava mais, né? Com certeza. Mas era um outro momento, porque passa por tudo você, né? Você não tem estrutura. Tudo é você que decide, tudo é você que faz. Você não tem estrutura de retaguarda. Hoje a gente tem uma estrutura muito grande, assim, tem todas as áreas muito bem organizadas. Área de gestão, jurídico, controladoria, financeiro, TI, fiscal, compras, operação. Então, assim, tem uma arquitetura muito bem montada. Mas tudo não. Uma grande parte dos assuntos chegam na gente, né? Então, assim, meu foco prioritário é a operação atacarejo, Martins e Dom. Né? O negócio familiar, a nossa hold, ela tem uma demanda, mas é uma demanda colateral, assim. Você cresce aqui, o imobiliário também desenvolve lá, e é muito mais fácil, porque é um trabalho passivo, né? Eu tenho lá a receita, tenho a operação do negócio que se sustenta, é um negócio pequeno, né? Um time de 10 pessoas. Mas a diversidade de assuntos ela é grande.
Quando a gente está no varejo, a gente fica bem completo assim, em relação a conhecer um pouco de obra, conhece de fiscal, conhece de tributário, conhece de contábil, conhece de comercial, conhece de TI, conhece de jurídico, conhece de manutenção de avião, porque a gente Você tem vai lá aeronave. abrir ponto lá? Vai? Hã? Vai lá abrir ponto de loja nova? Todas. Isso Todas. é importante. Eu considero vital isso para Todas. Todas nós estamos presentes. Conhecer onde você está indo. Eu acho que sentir o calor do negócio todo dia. Todas nós- Porque o negócio né? acontece na loja, né? Todas nós estamos presentes. O nosso negócio acontece na rua. Então, assim, o negócio... assunto é diverso. Diverso. Ô, Matheus, aproveitando o gancho, como é que tá a perspectiva de investimento para o grupo para esse ano? Esse ano vai ser o ano que a gente mais vai investir na nossa história. Contra o momento político e econômico, porque, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas é um momento desafiador. Só que o que aconteceu foi que a gente vem numa crescente de negócio e a gente sempre comprou muito terreno, né, para a gente fazer nossas lojas. Então a gente sempre teve muito estoque de terreno. E coincidentemente, os melhores terrenos que a gente tem mais bem localizados, aquele que a gente pagou mais caro, eles começaram a destravar, né, pela burocracia de legalização, começaram a destravar para que as lojas saiam esse ano. E também no ano passado aconteceu da gente ir para o Rio de Janeiro, comprar uma operação no Rio. Então a gente está com plano de expansão em Minas e Rio. Então a gente, além de trazer esses investimentos que ficaram reprimidos acontecer esse ano, a gente está no pé no acelerador no Rio de Janeiro, porque a gente entende que tem um espaço muito grande para a gente crescer. Então esse ano especificamente, a gente está indo contra o cenário, vamos dizer assim, e estamos com um plano de expansão robusto. Mas a partir do ano que vem, a ideia nossa é que a gente reduza, volta para o modelo que a gente estava anteriormente, que era 5 lojas por ano, aí em Minas e mais 5 lojas no Rio, então vamos voltar para 10. Pouca coisa, uma por mês. Bem Não, tranquilo. Mas a gente sempre vê assim, 4, 5 lojas por ano, 2021, 10 lojas, 2022, 12 lojas, esse ano a gente vai abrir 11, e aí a partir do ano que vem a gente vai manter ali em 10 lojas, só que lojas mais estratégicas, enfim, investimentos também que a gente tem a fazer ainda em pontos que são interessantes. Onde Então, que a gente vai estar em 2025, Matheus? Resumo, vamos continuar investindo. Nosso negócio demanda isso. A gente também não sabe trabalhar sem investir. A gente tem uma característica patrimonialista, então a gente gosta de ter o ativo. E eu também abri outras frentes atrás, aí eu posso citar um pouco sobre isso. Mas 2025, mais de 100 lojas e mais de 15 bi de faturamento. Então a gente dobra a base do ano passado e cresce em torno de 40% o número de lojas. Animal. Muito bom. Bonito de ver isso, né, cara? A história, né, cara? Poxa. E quando você fala assim do ponto que eu estava falando aí, que eu ia citar, é porque a gente, aí eu ia falar do papel do sucessor, o herdeiro ele vem para proteger o patrimônio. Isso é o papel fundamental para mim do herdeiro. É aquele que recebe e ele vai cuidar daquilo que recebeu. Então eu posso ser médico, receber alguns imóveis que têm aluguel e eu vou aprender a cuidar daquilo. Não é porque eu sou médico que eu tenho que negligenciar aquilo que é importante. Agora, quando você é sucessor, o importante é você contribuir. Isso você tem que ter um papel de contribuição. Então o meu papel quando eu vim foi exatamente para ajudar meu pai nos negócios, o que a gente sempre focou o varejo. A gente também tem uma frente forte no mercado imobiliário, então eles são bem complementares, eles andam muito próximos. Mas eu também quis pensar em um pouquinho de horizonte que não era ainda aquilo que a estrutura permitia, que era ter um pouco de liquidez. Então hoje a gente tem um pouco de dinheiro em reserva, ter negócios em tecnologia, porque sempre teve esse boom de tecnologia de 15, 20 anos para cá. A todo momento. Né? Tem altos e baixos, agora a gente está começando a ver uma retração, mas tecnologia é uma tendência. Então comecei esse é o futuro, né? Exatamente. Comecei para startup e proteção. Proteção eu abri um offshore e hoje eu tenho um pouco de dinheiro fora do país, que no final, se algo não der certo aqui, a gente tem uma proteção para onde ir.
Então você vai começando a se organizar. E aí não é nem a sucessão, é assim, a organização do negócio empresarial passa por isso. Para você ir se planejando em como você quer estar daqui 10, 20, 30 anos. O desafio do jovem, e aí quando você fala de sucessão, porque aquela pessoa que está mais velha já está com a ideia de fazer isso, e o jovem não quer pensar em longo prazo, né? Porque assim, o planejamento, o investimento é isso, né? Você planta hoje para você colher daqui 10, 15, 20 anos. Então você não tem dopamina. Tipo, você não tem graça, né? Pô, vou plantar hoje. Eu tô com 20 anos, eu quero ter uma Porsche hoje. Eu não quero ter ela com 40, entendeu? Então você começa a ter esses conflitos. Mas quando você começa a pensar racionalmente e não com emoção, a sua velhice, provavelmente... E eu digo velhice não é 70, 80 anos, não. 50 anos para frente, você consegue se organizar para ter um sossego e uma vida mais organizada, mais folgada. E daí eu vou falar um negócio, aproveitando este gancho em específico aí, que o jovem pensa e faz e tal, que no final das contas a responsabilidade, toda a responsabilidade por uma sucessão bem feita não é dos filhos. Nesse caso em específico ela até foi puxada pelo Matheus em boa parte, mas... Lembrando que eu falei aqui, né? Tem dois viés que são muito importantes. Primeiro, você desenvolver um sucessor para ocupar a cadeira. E ao desenvolver o sucessor para ocupar essa cadeira, você corre o risco de criar um cara que vai te incomodar muito. Porque ele vai estar tão bom em assumir a cadeira sucessória que ele vai começar a se preocupar com coisas que você nunca nem se deu conta que deveriam ser uma preocupação. Causa desconforto. E isso é o cara ganhar 3 estrelinhas no desenvolvimento dessa pessoa. Mas, tão importante quanto isso é você fazer a parte documental. Você legalizar tudo que está por trás dessa sucessão. Eu acho tão importante isso aqui, porque o documento é o combinado, né? E a regra, né? E a regra, né? E só para finalizar, mas a responsabilidade, no final das contas, seja por onde for, é da primeira geração. Se a primeira geração ela não fizer um trabalho bem feito, você não vai ter sucessor, você não vai ter herdeiro e você não vai ter regra. Você vai deixar um problema. Você vai deixar um problema. Eu acho que é muito isso. E aí é o que eu convivo no meu dia a dia. Vai cair naquele número que você falou na abertura do podcast. É porque assim, a gente acha que é fácil, mas não é. A parte do planejamento, e aí quando você coloca os combinados à mesa, a conversa fica diferente, porque você fala de coisas ruins, você fala de dores, você põe o dedo em feridas, e a gente acaba aprofundando em assuntos que são complexos, né? Do tipo, quanto custa receber o imóvel? Quanto custa receber a empresa? Qual é a tributação a partir disso? Quais são os direitos? Como é que ficam as regras de atuação de cada um? Se alguém morrer e não tiver essa regra definida, quanto vai custar isso? O que vai para o inventário? O que não vai? E aí o que eu comentei mais cedo aqui, né? Só repetindo, porque talvez muitas pessoas não saibam disso, é aquela questão de que a pessoa fala assim, eu vou casar aqui com separação total de bens, então tá todo mundo garantido, protegido, né? Só que a justiça brasileira ela entende que a separação total de bens é para quando você se separa da pessoa em vida. Quando você morre e está casado, você morreu bem casado. Então aquela pessoa, por mais que você tenha separação de bens, ela é herdeira a uma fração daquilo que você tem. Então se você tem 2 filhos, seus filhos vão estar herdando, teoricamente na sua cabeça seria 50% para cada um. Só que eles entram só com 33%, porque aquela pessoa, o cônjuge ali que você tinha, ele entra como herdeiro também, na mesma proporção dos filhos. E por aí vai. Então, assim, a complexidade é grande. Ou seja, a separação total de bens é parcial, dependendo do que acontecer, né? Depende do que acontece. Sim, depende do que acontece, né? Então, assim, isso é muito sério, porque amanhã a pessoa pode estar sentada na cadeira do conselho da empresa. E acabou. Pronto. E pode ser o começo do fim. E fazendo a maior baderna. E que é o grande, é o que acontece muito. Não. Ô, Matheus, a gente está até se encaminhando pro final, né, Marcelo? Eu queria te fazer uma pergunta. E ela eu acho que talvez seja... Não sei se alguém já te fez essa pergunta, pode responder isso ou não. O que você falaria pro Matheus de 15 anos atrás, hoje?
Putz. Não, ninguém... Cuida da saúde, meu filho. Não, vou te falar que ninguém vai devagar. Ninguém fez essa pergunta, não. Mas assim, talvez um pouco menos de ansiedade, porque as coisas vão acontecendo à medida que você vai trabalhando e vai se mostrando. E fazer melhores escolhas, né? Porque no final a gente faz escolhas não tão boas ali pela emoção, pela ideia do desafio, né? Acho que a ideia da família também, porque a gente acaba sofrendo, né? Não vou dizer que é de uma forma errada, mas de uma forma imatura. Porque a gente abre mão muito da família, abre mão muito do lazer, para você estar no negócio, só que isso dói demais. Então, talvez assim, vá com um passo mais lento, sabe? Vai se equilibrando para você ir digerindo isso, né? Passa um pouquinho pela ansiedade, mas a ansiedade é mais na escolha, né? Tomada de decisão, uma resposta, eventualmente uma forma de cobrar, que é mais imatura, e isso acaba machucando pessoas. Né? Mas a ideia de você balancear entre a transição empresarial, né, de construção e ainda mais no meu caso, porque o meu pai, ele não tinha escolha, né? Meu pai começou a fazer um negócio, ou era ele ou era ele. O meu não, eu tive oportunidade e tempo de... Só que à medida que você vai abrindo mão ali, eu acho que o compasso podia ser mais alinhado, sabe? Você vai lento, vai cedendo, vai aprendendo. Para não doer tanto. O desafio está no nome do equilíbrio, né? Responda você também essa pergunta. Poxa, Marcelo, é uma pergunta que não é simples de responder, mas eu brinco, eu tenho uma consciência que eu falo isso muito com os meninos assim no dia a dia, que como eu entendo que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida com os 40, que eu queria ter começado com os 40, porque quando eu fiz 30 eu achava que foi o melhor momento da minha vida, foi com 30. Só que eu falo que essa cautela, essa calma com os 40, ela coloca a gente numa posição muito favorável na mesa. E aí na tomada de decisão você consegue ter o que é o mais desafiador na idade dos 20 e poucos anos, que é o equilíbrio. Então você passa de fato a acertar muito mais e errar muito menos com relação às decisões. Porque eu acho que assim, no grande desafio que a gente tem como sucessor, como pessoa, como tudo, na nossa caminhada aí, é de fato a gente entender o momento do que a gente vive, os desafios, né? Porque de fato a gente, com 20 e poucos anos, tu tá ansioso, às vezes tu tem aquela pegada de acontecer alguma coisa, querer fazer. Tu não tem a sabedoria dos 40 de poder saber conduzir uma conversa com a tua família, que às vezes um papo com a sua mãe, um papo com o seu pai, que deveria ser conduzido de uma forma diferente. Então acho que é muito isso. É difícil responder com uma coisa específica, mas eu diria que é muito ligado com a parte da ansiedade, e eu acho que o equilíbrio. Acho que é a palavra aí do... Combina o que eu... E para fechar o meu raciocínio, eu acho que assim, um ponto que para mim eu penso muito sobre isso, e eu penso inclusive como que eu vou passar isso para os meus filhos. Planeje o seu futuro, mas viva o seu presente. Eu sempre vivi muito, sempre curti muito, enfim, nunca abri mão das minhas boas experiências para falar assim, você deixou de viver. Não, eu sou super grato a tudo isso. Só que o que eu quero dizer é assim, muitas vezes a gente entra num ritmo de trabalho que seja, de dedicação a algum estudo, e aí, na hora que você senta ali para tomar um vinho com a sua mãe, você tá ligado no celular, você tá pensando naquele problema. Então, assim, organiza o seu futuro, mas viva o presente. Então, sentou para tomar um vinho com sua mãe, desconecta um pouco do resto e viva isso ali, sabe? Sentou para reunir com os amigos, né? Viva aquele presente, né? E o problema, ou aquilo que você está se projetando na frente, você deixa para segunda-feira. Momento de qualidade. Momento de qualidade, né? E eu falo muito sobre isso, assim, porque... Aí só trazendo para uma reflexão, até um presente ainda. Esse Réveillon, o Marcelo até teve em BH lá, a gente foi para minha fazenda. Eu falei, velho, foi um ótimo Réveillon, mas um péssimo Réveillon. Porque eu não tive tempo de qualidade. Porque eu tava com todo mundo que eu queria estar, só que eu não tive tempo com todo mundo. Então, prefiro ciclos menores, mais tempo com cada uma dessas pessoas, sabe?
Então, acho que você começar a se organizar para fazer essas escolhas, porque a gente também, quando é jovem, 15 anos atrás, você quer muita gente, tumulto, sabe? Entendeu? Quer tudo, né? Quer tudo. Quer tudo, né? A gente quer trabalhar muito. E não é gostoso. Falam totalmente ao contrário, né? E não é gostoso. Pega um 40. pouquinho ali, sabe? Foca nas pessoas que valem a pena, dá tempo de qualidade. Se você tá no trabalho, também foca no trabalho. Não fica pensando na viagem do Réveillon, que é daqui X meses. Então, eu acho que começar a se equilibrar nessas questões fazem a diferença lá na frente. Para mim, vem fazendo, e eu acredito que se a pessoa tiver essa sabedoria e com mais juventude, com mais antecedência, ela vai. Não, você tá chegando nos 40, você já tá pertinho. Falta um pouco. Sabe a época do Opção? Foi aquela trilha sem capacete que a gente tava falando antes que ele fez. Foi a época do Opção, ó. Foi isso aí que aconteceu. Aquela consumiu mesmo. Marcelão, acho que a gente pode fechar. Pra fechar Quase. bem. Eu queria... Eu quero a historinha do lavar o carro lá, antes da gente fechar aqui. A do lavar o carro. Eu acho que a gente falou aqui, não falou? Não, só citou. Não, e aí, então eu vou falar. Porque a gente tava batendo papo aqui antes. Isso é... É lúdico? Não, é inspirador. É. Inspirador. Eu até fiz um livro pro meu pai. Chamei pessoas que fizeram parte da história dele. E lá tem uma passagem disso. O meu pai, quando ele era bem menino, assim, sei lá, 7, 8, 10 anos, não sei exatamente a idade, ele lavava carro, né? Então ele nasceu em Vitória, veio para Belo Horizonte já ainda com meses, morava no bairro Santo Antônio, Belo Horizonte, numa rua que chama Mangabeiras. E ele foi para... começou a trabalhar muito cedo para ajudar em casa. E tinha uma casa, que essa casa até hoje ela é um símbolo lá no bairro, assim, uma casa que tem um estilo neoclássico e tal, enfim, super bem. Num bairro que quase não é mais residencial. Um bairro com muito prédio e tudo. E o meu pai lavava carro nessa casa. E o sonho dele era um dia comprar essa casa. E aí foi logo ali no final da década de 90, quando ele já tinha algum sucesso com o Mineirão, ele acabou comprando essa casa, mora até hoje. Ele vai se mudar agora e aí passa aquela questão do legado e sucessão, né? Ele vai se mudar para uma casa que ele está construindo e eu vou mudar para a casa dele. Ah, é? Então vamos continuar aí com essa história. Viu? A gente falou aqui em algum momento, né, que isso aqui é assunto que não acabaria mais, né? Porque é uma dor de grande parte das empresas do nosso país. Pelo menos 75%. Pelo menos. Sim. Nós todos aqui convivemos com muitas empresas, então a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, né? A gente consegue sentir essa dor pelos mais variados motivos, mas a chance de uma dessas estarem entre esses 75%, se não fizerem algo com urgência, é muito grande. Mas não dá para ficar aqui a noite inteira, até porque vocês chegaram hoje e eu tô a fim de trocar uma ideia fora desse lugar. O vinho continua. Claro. Começou bem, Jim. Você começou bem hoje. Mas eu não podia deixar, obviamente, de aproveitar esse momento aqui para falar um pouco da Rocket, até porque um dos propósitos da Rocket é trazer pessoas que inspirem, que tragam conteúdos que de fato contribuam para o desenvolvimento de todo e qualquer negócio que tiver aí fora. Não só com a especificidade do assunto que a gente está falando na mesa, mas durante a conversa vocês vão ver que o perfil de liderança e o perfil de trato e o perfil de como as pessoas lidam com os problemas no seu dia a dia, de como elas enfrentam, superam e continuam, é basicamente o mesmo. Então, mesmo que o assunto não te interesse, as pessoas são inspiradoras. Mas só vem cliente. Esse é o propósito do RocketCast. A Rocket é uma empresa que nasce para trazer soluções financeiras inteligentes. Hoje se utiliza do consórcio para trazer essas soluções, porque nós entendemos que é um produto que entrega um custo muito abaixo do que o mercado está trazendo. Se amanhã ou depois não for, a gente vai estar com outro produto, mas hoje é o consórcio. E o Matheus, que até então é um cara que nunca tinha pensado em fazer um consórcio na vida, né?
Nunca pensei em fazer, nem sabia como é que funcionava. Nem sei se sabia que existia, né? Não sabia que existia, palavra, mas eu nunca tinha pensado em fazer uma operação dessa. Como um financeiro começou a olhar para as taxas, o que virou? Negócio. E nós fizemos uma primeira operação com o Matheus na pessoa física dele, para uma necessidade pontual da pessoa física dele. E entregamos um resultado já no primeiro mês. Eu tenho até algumas coisas que eu preciso depois te mostrar na prática. Tem uma surpresa. Não sei se você já viu quanto que você ganhou nesse período aí. Não. Bom, depois a gente vai ver com calma. Mas como é que foi a tua experiência com o que foi desenhado e com o que aconteceu logo na... Não, então, eu fiquei muito satisfeito, porque... assim, algumas etapas, né? Acho que é clareza, objetividade e cumprir com expectativa, né? É o que eu falei da dopamina, né? Quando a gente pensa em algo, a gente está esperando a recompensa, né? E a recompensa é o plano sair como a gente tinha se organizado. Então, assim, para mim foi experiência positiva, né? Que bom, cara. Que bom. E poucas pessoas conhecem e sabem da existência deste produto da forma como você conhece. Todo mundo pensa, quando pensa em consórcio, pensa num formato muito tradicional, ou de uma experiência negativa que alguém teve em algum momento, porque a maior parte das empresas que está focada em vender esse produto no mercado são mau caráter. E a verdade tem que ser dita. Aliás, oportunidade é essa que nasce a Rocket. Mas é um produto fantástico que pode entregar resultados como esse. E esse podcast não vai ao ar hoje, que é dia 29. Hoje é dia 29? 28, não? 28 de abril de 2023. Mas quando ele for ao ar, a gente já vai ter concluído uma operação de pelo menos 80 milhões com o Marte Minas. Falando aí de crédito de 160 milhões para entregar 80 milhões líquido. Com taxas que o Matheus ainda não tinha... nem pensava que poderia existir a possibilidade, né? Pensando no investimento total, ainda estou achando que é pouco, mas para começar é legal. Mas não vem outro, né? Não vem outro. Bom, Matheus. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Tamo junto. O Matheus não está aqui para vir no podcast, né? É o aniversário do meu filho. Amanhã, aliás, diga de passagem, ele é o padrinho. Jimmy, o irmão que a vida nos deu. Muito bom estar aqui. A vida deu para mim, para o Matheus aí. A gente tem uma turma de amigos, né? Aproveitando, mudando um pouquinho o viés da conversa. Mas falando sobre vida, sobre propósito. O Matheus é um cara que eu conheci há muitos e muitos anos. Aliás, quando a gente começa a contar a história de 20 anos atrás, nós estamos fodidos, né, Matheus? Mas é um cara que, assim como alguns outros poucos, a vida nos deu de presente e a gente conseguiu manter essa turma que foi crescendo aos poucos, né? E o Jimmy é um dos caras que entrou junto, contribuindo aí para essa irmandade. Então, obrigado por estar aqui, Jimmy. O presente, né? Eu costumo dizer, eu que agradeço. Porra, Marcelo, bom demais estar aqui. Bom estar aqui com sua família, sim. Nada acontece por Mas acaso. eu tenho a minha história com o Matheus de amizade com os amigos dele é até engraçado, assim, pegando só um pouquinho do que o Marcelo falou. E eu cheguei pro Matheus uma vez, assim, ele tinha acabado a gente já se conhecia, eu tinha mais contato com o irmão dele e quando eles foram entrar na sociedade do Marte Minas, eu já tinha uma ligação com os outros sócios, muito grande. E quando o Matheus entrou, a gente acabou se aproximando um pouco mais e teve um dia que eu encontrei com ele, uma pizzaria onde o Marcelo estava, inclusive. Foi quando eu o conheci. A gente foi tomar um negócio, Matheus, cara, pô, a gente tá indo pra um lugar, vamos com a gente. Aí eu, nesse papo, na noite, eu falei, cara, pô, deixa eu estar mais próximo de vocês, cara. Que eu tô, assim, não foi naquela que era na frente do Marília? No Marília, do outro lado da rua. A gente tava conversando, a gente tava indo onde era Land Spirit, onde era Land Spirit hoje. E naquele dia eu conversei com o Matheus à noite, ele falou, cara, então beleza, vamos pra um Réveillon com a gente que a gente vai pra Bahia. A gente tá pensando em ir pra Bahia, vamos começar a andar junto, fazer um rolê junto, então pra gente poder se aproximar e tudo. E aí tá aí, assim, o início de um presente que eu ganhei também. Quantos anos tem isso? Poxa, cara, você tem quantos anos de Marte Minas? 11? 11, 12. Então tem mais ou menos 12 anos, isso aí. E não saiu mais, igual o carrapato. Varela, obrigado pelo convite. Em cima da hora de participar com a gente hoje. Obrigado. Aceitei. Vamos falar sobre vida, sobre pessoas, sobre trabalho, negócio. Muito bom. Prazer aí, viu, Marcelo? Valeu. Vamos pro próximo, galera. Viu? Rocketcast é o podcast de quem vai pra cima, galera. Não para nunca. A gente não para nunca. E quem tá nos assistindo, quem vai continuar nos assistindo é porque não quer parar também.
Obrigado por estar aí com a gente. Valeu.